O atual Estado de Israel é o povo de Deus? Eu vou tratar dessa questão nesse vídeo. Me acompanhe. Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou João Leonel. Antes de prosseguir, algumas informações a meu respeito. Eu tenho doutorado em estudos literários aplicados à Bíblia. Há mais de 20 anos eu pesquiso, ensino, escrevo sobre a Bíblia como literatura. Tenho mais de 30 livros escritos e atualmente sou professor na graduação e pós-graduação em letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um prazer tê-lo comigo e poder guiá-lo nas nossas pesquisas. Na Marcha para Jesus, movimento que reúne evangélicos brasileiros, ocorrida em 19 de junho, chamou a atenção, inclusive da mídia, com duas matérias da Folha de São Paulo, conforme já apareceu nesse vídeo, o grande número de bandeiras de Israel portadas pelos participantes da marcha. Há um título de um dos artigos que diz: Paixão evangélica por Israel gera sionismo cristão. A relação entre o cristianismo moderno e o Estado de Israel é retomado periodicamente pelos evangélicos brasileiros. De acordo com Estevão Hernandes, que é quem trouxe a Marcha para Jesus em 1993 para o Brasil, numa das matérias da Folha citadas agora, ele diz o seguinte: esta liga do povo evangélico com Israel é exatamente por tudo aquilo que nós temos na Bíblia. Veja então que essa afirmação traz a seguinte questão: será que existe de fato uma relação íntima entre esse chamado sionismo cristão e a Bíblia? É isso que eu vou desenvolver nesse vídeo. Então, da questão de se o Estado atual de Israel é de fato o povo especial de Deus ou não. E eu vou fazê-lo a partir da abordagem que eu tenho desenvolvido nos vídeos aqui no meu canal, olhando literariamente a Bíblia. Para isso eu escolho o Evangelho de Mateus, que é o evangelho mais judaico do Novo Testamento. E ao estudá-lo, eu vou não pegar textos isolados, como geralmente se faz, mas vou dar atenção para o enredo no Evangelho de Mateus. Ou seja, como nesse evangelho a história de Jesus é desenvolvida. E dentro dessa história eu vou então estudar a questão do povo de Israel e como ela é tematizada por Mateus. Falando em enredo, se você quiser tomar conhecimento um pouco mais detalhado sobre o que é enredo dentro de obras ficcionais e narrativas bíblicas, eu sugiro que você assista a um vídeo que eu já gravei sobre o tema, intitulado História Bíblica e Enredo, onde as coisas acontecem. Como, então, a questão que é importante e central para nós é a questão do povo de Deus, eu vou dar uma atenção especial no Evangelho de Mateus à palavra povo e como o termo povo é tratado dentro do enredo do Evangelho de Mateus. A primeira vez que a palavra povo aparece no Evangelho de Mateus é no capítulo 1, versículo 21. O texto diz: Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então aí há a menção de o seu povo. E a gente pode se perguntar, que povo é esse? É o povo de Israel? É outro povo? Logo a seguir, no capítulo 2, vem uma outra citação no Evangelho que ajuda a explicar quem é esse povo. No capítulo 2, versículo 6, que é uma citação de Miqueias, do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, é dito: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. O texto deixa claro que o povo que Jesus vem salvar, que está no capítulo 1, de acordo com o capítulo 2, é Israel. Jesus vem salvar o seu povo, Israel. Não há dúvida nenhuma no capítulo 1 e no capítulo 2 de Mateus a esse respeito. Às vezes as pessoas acham que o povo a quem Jesus vem salvar é a igreja ou são os cristãos. Não, não são. Dentro do Evangelho de Mateus, e a importância aí da gente seguir o desenvolvimento do Evangelho, as primeiras referências a povo de Israel é ao povo real de Israel no qual Jesus nasceu. É esse povo que ele vem salvar. E no decorrer do Evangelho, no início do Evangelho, dos capítulos 5, 6, 7, 8, a gente tem a relação de Jesus com o povo de Israel. Dos capítulos de 5 a 7, nós temos o Sermão do Monte, que é um sermão que Jesus profere para o povo.
No capítulo 8, nós temos uma série de ações de Jesus, de curas, enfim, de atividades de Jesus voltadas para o povo, para o bem desse povo. No Evangelho, a gente tem uma conexão muito próxima entre Jesus e o povo. Jesus age em prol do povo, o povo recebe de braços abertos, o reconhece como alguém que vem fazer o bem, como enviado de Deus para eles. No entanto, no capítulo 9, surge um problema. Quando Jesus declara perdão de pecados a um paralítico, os escribas, que são os teólogos do povo judeu, eles resmungam dizendo que Jesus está cometendo uma blasfêmia ao perdoar os pecados desse homem. Ainda nesse capítulo, mais para frente, aparece a multidão que, ao ver Jesus expulsar o demônio de uma pessoa, essa multidão fica admirada. Mas nessa mesma cena, aparecem os fariseus, que também presenciam a cena, e eles apresentam uma outra interpretação da ação de Jesus. Eles dizem que Jesus expulsa o demônio por estar ligado a Satanás. Veja que aqui, então, no final do capítulo 9, a gente tem uma situação bastante importante para discutir o povo de Deus dentro do Evangelho de Mateus. Porque é a primeira vez em que o povo que reage positivamente a Jesus, é a primeira vez que o povo está junto com os religiosos, os fariseus, que são religiosos radicais. E o povo tem uma reação e os fariseus têm outra. E os fariseus, então, agora trazem para o povo a interpretação deles sobre o evento que Jesus fez, interpretando que Jesus atua a partir do poder de Satanás. No capítulo 12, uma nova situação de confronto. Jesus, aqui os fariseus entram em confronto na sinagoga, e a partir desse confronto na sinagoga, os fariseus começam, diz o texto, a tramar a morte de Jesus. Eles querem matar Jesus e agora começam a pensar como podem fazer isto. Preparando o terreno para chegar lá, para matar Jesus, nós temos no capítulo 12 uma situação semelhante à que eu mencionei agora há pouco do capítulo 9, onde novamente povo e fariseus estão juntos presenciando uma cena de uma expulsão de demônio de uma pessoa operada por Jesus Cristo. Assim como no capítulo 9, novamente a multidão fica admirada por aquilo que Jesus faz, diz que à luz disso Jesus é o filho de Davi, mas os fariseus, por outro lado, ao ouvirem essa afirmação do povo, eles se voltam contra o povo, corrigem a interpretação do povo e afirmam pela segunda vez que Jesus opera a partir dos poderes de Satanás, de Beelzebu, o maioral dos demônios. Olha, o importante para a gente aqui é perceber que, mais uma vez, fariseus e o povo estão reunidos e que agora, de um modo mais enfático na oposição dos fariseus, eles não apenas corrigem o povo, como agem para que o povo pense do modo como eles pensam contrariamente a Jesus. Na sequência do Evangelho, agora capítulo 13, uma nova cena. Agora Jesus está na sinagoga, que seria a igreja dos judeus. Ele está na sinagoga em Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Ali ele lê o profeta Isaías e o povo inicialmente se admira da sua fala, da sua presença, daquilo que ele está fazendo. No entanto, nesse mesmo texto, rapidamente essa admiração se transforma em escândalo, porque afinal o povo diz, mas esse Jesus não é alguém que estava entre nós, a gente não conhece a mãe dele, os irmãos dele, e o texto diz que eles ficam escandalizados e rejeitam Jesus. Perceba que aqui é muito importante nesse capítulo 13, dentro da sequência do Evangelho de Mateus, que agora a gente tem uma reunião ou uma união entre o povo e a religião de Israel, representada na sinagoga de rejeição de Jesus. O povo e a religião juntos rejeitam Jesus Cristo. No Evangelho, a gente chega no capítulo 15 e nova situação de oposição. No capítulo 15 nós temos os religiosos e o povo. E aqui é importante que os fariseus e escribas criticam Jesus porque ele não segue regras de pureza ao comer, ele não faz uma série de preceitos que tinham que ser feitos. Jesus, por sua vez, reage criticando esses religiosos. Citando Isaías, capítulo 29, versículo 13, Jesus diz: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." O dado novo aqui é que Jesus está falando com os religiosos e os chama e os trata como
este povo como povo de Israel. Ou seja, aqui é uma identificação dos religiosos com o povo. Isso não aconteceu no Evangelho ainda. E nessa identificação, Jesus insere a crítica a eles, aos religiosos, ao mesmo tempo ao povo, uma vez que os religiosos, a partir de agora, estão representando o povo de Israel. A oposição a Jesus continua no capítulo 16, e agora Jesus, nos capítulos 16, 17 e 20, repete por 3 vezes que ele deverá ser preso pelos religiosos e entregue para a morte. Jesus, dessa forma, assume e reconhece que os planos dos religiosos para matá-lo irá dar certo, será bem sucedido. E a tensão aumenta e ela chega no capítulo 21. E no capítulo 21, Jesus entra em Jerusalém, onde ele vai passar os últimos momentos e onde ele vai ser julgado, condenado e morto. E nesse momento o povo, que até esse instante está ocupando um primeiro plano dentro do Evangelho, o povo vai para o segundo plano e os religiosos assumem a primazia no relato. No capítulo 21, há uma parábola muito importante para o nosso tema sobre o povo de Deus dentro do Evangelho de Mateus. É a chamada parábola dos maus lavradores, que Jesus conta para os principais sacerdotes e anciãos do povo. Os lavradores arrendam uma vinha. Quando chega o momento deles pagarem o aluguel do arrendamento, eles não pagam. O dono da vinha manda trabalhadores, eles se recusam, batem naqueles homens. E por fim, o dono da vinha manda o seu próprio filho, achando que para o filho eles respeitariam o filho e pagariam o que deviam ao filho do dono da vinha. No entanto, esses lavradores matam o filho do dono de modo inusitado e extremamente violento. Ao encerrar a parábola, Jesus pergunta aos ouvintes, às pessoas que estão ouvindo essa parábola, o que o dono da vinha deveria fazer com aqueles homens. E vejam a resposta das pessoas. Ele fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Essa é a resposta das pessoas. É o que se espera, né? Que ele tire a vinha daquelas pessoas e dê para pessoas que irão pagar o aluguel. Na sequência, Jesus aplica essa história, essa parábola, e Jesus se dirige diretamente aos religiosos dizendo: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Veja só, Jesus, de modo muito categórico, está afirmando que os religiosos judeus deixam de representar Deus e o povo também deixa de representar o povo de Deus por estarem rejeitando Jesus Cristo. As tensões vão aumentando cada vez mais, agora no final do Evangelho de Mateus. No capítulo 2, novas discussões entre Jesus e os religiosos. No capítulo 23, há um discurso muito forte de Jesus condenando esses religiosos. E no capítulo 24, Jesus anuncia a destruição do templo, que era o elemento central da religiosidade de Israel. Percebam então que Jesus está, de certa forma, desmontando os elementos centrais da religião de Israel. Tem a sinagoga, que o rejeita. Agora, Jesus diz que o templo, elemento central dessa religião, será destruído. A partir do capítulo 26, os religiosos voltam ao ataque. E eles começam de um modo mais prático agora e mais intenso tramar a morte de Jesus, que eles já vêm pensando em fazer já desde o capítulo 12. Dentro dessa trama surge uma situação muito boa para eles, porque Judas Iscariotes os procura se oferecendo por dinheiro para entregar Jesus para eles, trair Jesus entregando-os para eles. É uma chance que cai no colo deles. Então eles aproveitam isto, prendem Jesus e na sequência entregam Jesus para Pôncio Pilatos, o governador romano, para que ele julgue Jesus e o mande matar. O povo, que desde o capítulo 21 fica em segundo plano, fica de lado para que os religiosos assumam a discussão com Jesus, agora no capítulo 27 o povo retorna à cena como elemento, como personagem central. E a gente tem nessa cena o julgamento de Jesus. Pilatos pergunta à multidão quem ela deseja que ele solte: Barrabás, um criminoso preso, ou Jesus? Era o costume, naquele momento, soltar alguém e deixar que o povo escolhesse. O povo diz para Pilatos: soltem Barrabás e matem Jesus. Os principais sacerdotes
é que orientam o povo para fazer isso. Eles persuadem, eles convencem o povo. O texto diz: os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Diante dessa postura tão radical do povo, o Pôncio Pilatos resolve dizer-se que está livre dessa situação. De modo dramático, ele lava as mãos para dizer que ele está livre da morte de Jesus, e o povo, por sua vez, afirma para Pôncio Pilatos que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles já tinham dito que Jesus fosse crucificado várias vezes, e agora, quando Pôncio Pilatos ainda diz que deseja não e que se abstém agora da morte, eles assumem a responsabilidade pela culpa da morte de Jesus Cristo. Jesus é crucificado e ao terceiro dia ele ressuscita. Ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos e os envia a pregar o evangelho da salvação a todas as nações. A gente poderia sintetizar toda essa história que eu venho contando no enredo do Evangelho de Mateus e dentro do enredo, como o povo de Israel aparece, como ele é qualificado e como os religiosos exercem influência sobre o povo de Israel a ponto de fazer com que o povo peça a morte de Jesus e assuma a morte de Jesus. A gente pode colocar isso de modo gráfico, como você verá a seguir. Então a gente tem um povo que inicialmente tem uma recepção positiva de Jesus ou a Jesus. Na sequência, os religiosos influenciam o povo. Os religiosos ou o povo se identifica com o ponto de vista dos religiosos, contrário a Jesus. E por fim, os religiosos usam o povo para exigir a morte de Jesus. Agora é o momento em que a gente volta à pergunta inicial nesse vídeo. O Estado de Israel atual é o povo de Deus? E a resposta é que não. Israel hoje não é o povo de Deus. O povo de Deus é o Israel que está na Bíblia. Era aquele povo que Jesus veio salvar, conforme Mateus 1, mas que no decorrer do Evangelho vai se associando com os religiosos e vai assumindo uma postura contrária a Jesus, até, como eu já disse, exigir a sua morte e assumir a culpa pela morte de Jesus. A partir então da rejeição de Jesus pelo seu povo, pelo povo de Israel, Jesus decide mandar a sua mensagem de salvação a todos os povos. Ele abre a salvação, que seria só para Israel, a todos os povos do mundo todo, conforme a parábola dos lavradores maus. E é por isso que ele então envia os discípulos para pregar o seu evangelho. Isso significa dizer então que Jesus e que Deus não amam mais Israel, que eles se voltaram contra Israel? Não, não significa isto. Significa que, assim como todos os povos que são amados por Deus e por Jesus, Israel também é. A questão é que Israel não é mais diferente de todos os povos. A semelhança de qualquer povo, de qualquer pessoa, o israelita hoje, o judeu hoje, ele precisa crer em Jesus Cristo, ele precisa se arrepender dos seus pecados, ele precisa confessar que Jesus é o seu Senhor e Salvador para então ter a salvação. É assim que a gente deve entender Israel hoje e atualmente. Se esse vídeo foi importante, relevante para você, dê o seu like, compartilhe. Se você tem perguntas, alguma coisa que você não entendeu, coloque seu comentário. Eu terei o maior prazer em interagir com você. Eu sou o João Leonel.